Aleluia, boa noite, queridos. Não, você pode dar uma boa noite melhor. Boa noite, queridos. Aleluia, que coisa boa estarmos aqui, como Raquel falou. Nós ficamos muito felizes e contentes, né, de poder compartilhar dessa noite com vocês, rever alguns irmãos tão amados, né, e conhecer outros tantos novos, né. Eu já conheço o Leandro faz uma temporada, eu estava tentando fazer a conta com Raquel ali, mas não consegui. Leandro esteve lá na Paraíba faz um tempão, eu acho que ele tinha casado faz pouco tempo com Kelly, né? A gente lembra que ele ligava sempre para Kelly, olha só, estou na praia, estou vendo aqui e tal, contando tudo para ela. E aí ele voltou, depois a gente se viu algumas vezes, e hoje, queridos, poder ver aquilo que Deus está fazendo aqui entre vocês é maravilhoso, amém? Obrigado ao louvor por ter proporcionado um ambiente tão produtivo, tão positivo, né? Um momento mesmo aqui onde podemos reconhecer e adorar a Jesus. Porque pensa comigo, se Jesus não tivesse nos encontrado, aonde nós estaríamos? Muitas vezes nós temos a impressão de que fomos nós quem viemos ao encontro de Jesus, quando na verdade, queridos, a palavra diz que foi Ele que nos amou primeiro. Hoje a gente está num culto aqui, né? Está vermelho e tal, teve algumas músicas sobre Jesus. Amanhã é a véspera do Natal, um período que todo o país, o mundo, sei lá, todo mundo fica pensando no nascimento de Jesus, mas muita gente não se concentra mesmo na pessoa de Jesus. Muitas vezes o Natal se torna só mais uma tradição do ano, só mais uma época do ano, e a gente deixa escapar por entre os nossos dedos a riqueza daquilo que Jesus é para nós. Deixa eu te perguntar, hoje dia 23 de dezembro de 2018, 5 para as 8 aqui mais ou menos, é isso mesmo? 5 para as 8. Aonde você estaria se Jesus não tivesse te encontrado? Aonde? Pensa comigo, estou te convidando a fazer um exercício. Eu sei que é uma pergunta retórica, mas não é apenas uma pergunta retórica. Se você não tivesse aqui na Igreja Cristã Renovada do Jardim Vitória em 2018, porque Jesus em algum momento da tua vida não te encontrou, aonde você estaria hoje à noite, um domingo à noite, fazendo o que num domingo à noite? Talvez, queridos, talvez alguns de nós estivéssemos tristes, perdidos, amargurados. Talvez alguns de nós nem estivéssemos mais casados. Talvez alguns de nós não estivéssemos vendo os nossos filhos crescerem. Talvez alguns de nós já tivéssemos partido. Mas Jesus nos encontrou no meio da nossa caminhada, queridos. E aí Ele transformou aquilo que era em morte, transformou em vida. Nós não podemos esquecer que a nossa vida é outra depois do dia que Jesus nos encontrou. A gente sabe que temos nós, os que estamos aqui, que já recebemos Jesus, e tem o povo lá fora que não encontrou com Jesus ainda. Mas eu pergunto, de que adianta ter encontrado Jesus se muitas vezes a gente vive como se Ele não existisse? Porque não adianta só conhecer. A gente precisa viver sabendo que Ele existe, não é assim? De que adianta conhecer a palavra se muitas vezes no nosso dia a dia nós não absorvemos aquilo que a palavra tem para nós? Mas diga comigo, graças a Deus. Você pode fechar seus olhos aí 20 segundos e dizer uma palavra de gratidão a Deus por ter mandado Jesus, por Jesus ter te encontrado. Não espera por mim não, vai dizendo aí a tua palavra de gratidão. Por você ter a palavra de Deus. Deus não nos deixou órfãos, queridos. Ele nos deu a sua palavra. Obrigado, Jesus, por ter nos encontrado no meio da nossa caminhada. Obrigado por ter alcançado a nossa vida. Nós somos tão gratos, tão gratos, tão gratos, Jesus, por você ter morrido por nós. Obrigado, Jesus, pelo seu projeto de vida ter sido a morte. Obrigado, Jesus. Sabe, queridos, muitas vezes a gente pergunta ao nosso filho o que é que você quer ser quando crescer, né? E ele diz astronauta, né? Aqui nós temos o Marcos Pontes aqui de Bauru, né?
agora vai ser ministro, né, da Ciência e Tecnologia. Olha que orgulho aqui para a terra de Bauru. Né, um expoente que se destacou. Nem sei se quando ele era criança o pai dele perguntou: o que é que você quer ser quando crescer? Será que ele dizia astronauta, né? Mas às vezes a gente diz jogador de futebol, né? As mulheres querem ser aí, às vezes, médicas, artistas, atrizes, né? Às vezes você quer ser aí, né? Modelo, sei lá, né? Mas pensa o que perguntavam para Jesus, pensa o que Jesus responderia se alguém tivesse perguntado para ele quando ele era pequenininho: o que é que você quer ser quando crescer? Já pensou ele dizendo crucificado? Porque o projeto de vida de Jesus foi crescer para morrer. Ele foi educado para morrer. Ele se instruiu na palavra para morrer. Ele amadureceu espiritualmente para morrer. E você pode perguntar: mas Tiago, como é que o projeto de vida de alguém é morrer? Rapaz, alguém só se dispõe a morrer se ele olhar adiante e contemplar o fruto do seu penoso trabalho. Foi isso que a palavra diz que ele fez, queridos. Ele não olhou para a situação dele, ele não olhou para a vida dele, mas ele olhou para a minha vida e para a sua vida. E hoje ele sabia que nós estaríamos aqui vivos, sarados, curados, restaurados, andando em vitória, queridos, por causa da morte dele. Agora, a palavra nos conta também que Jesus, ele estava desde o princípio. Que Jesus era Deus, que Jesus estava com Deus, que Jesus ele veio ao mundo para os seus. Abre comigo lá a tua Bíblia, lá no livro de João, para a gente começar a nossa jornada nessa noite. Olha para o irmão que está do seu lado, diz: aperta o cinto. A Bíblia diz no capítulo de João, no verso 1, no capítulo 1, no verso 1, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Algumas Bíblias dizem que no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, em Jesus, e a vida dele era a luz dos homens. A luz resplandece contra as trevas. A Bíblia fala, queridos, no verso 10, pula para o verso 10. O Verbo estava no mundo, ou seja, a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio da palavra, mas o mundo não o conheceu. O verso 11 diz: veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Agora, preste atenção comigo no que diz o verso 12. O verso 11 está apresentando uma ideia de que Jesus ele veio para o mundo, e o mundo ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas o verso 12 começa com uma conjunção coordenada adversativa, ou seja, mais. Vai vir uma ideia diferente. Teve gente que não recebeu, mas agora vai ter mais. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, queridos. Sabe, Jesus ele veio ao mundo, a palavra diz que ele era o Verbo, ele era a palavra. Eu queria que nessa noite você identificasse mesmo Jesus com a palavra, porque se o Natal é o dia de celebrar o nascimento de Jesus, é também o dia de celebrar o nascimento da palavra nos nossos corações, porque teve um momento em que essa semente ela caiu no solo do nosso coração, e a partir desse momento essa semente começou a frutificar. A própria Bíblia ela chega a comparar a palavra de Deus com uma semente. E o que é uma semente, gente? Uma semente é um pequeno objeto que a gente vê hoje, vende-se em envelopes, às vezes, né? Você vai numa loja de agricultura e aí você compra sementes de pitanga, sementes de jabuticaba, né? Você vai fazer a sua plantação lá e aí você compra as sementes. E as sementes são pequenos grãos, pequenos objetos, mas pensa um pouco mais comigo, o que é uma semente?
Não sei se você já fez aquela experiência do pezinho de feijão, quando você lá faz um tempinho fazia, né, colegial, era pequenininho e tal, e aí você colocava um feijãozinho num copo de feijão. A semente, ela é um recipiente. Você concordaria comigo se eu dissesse que a semente é um recipiente? O que é um recipiente? Um potinho é um recipiente, não é? Um copo é um recipiente. O recipiente é algo que abriga um conteúdo. A semente, ela é um recipiente. Além disso, a semente, ela poderia ser comparada também com um meio de transporte. Porque um meio de transporte é algo que leva alguma coisa de algum lugar para um outro lugar. Agora, a semente é um recipiente de quê, gente? A semente, ela é um meio de transporte de quê? O que é transportado dentro de uma semente? Porque você pega um feijão aqui, um objeto, um pequeno grão, uma coisa que parece inanimada, uma coisa que parece nem ter vida, e aí você coloca aquele recipiente que está levando alguma coisa ali dentro, e você coloca ele nas condições ideais. A Bíblia diz que para que o fruto ele seja abundante, tem que encontrar o solo fértil de um coração. Muitas vezes ela é lançada entre pedregulhos, muitas vezes ela é lançada entre espinhos, muitas vezes essa semente ela chega até a cair na beira do caminho. E aí, a colheita, ela fica prejudicada. Mas quando essa semente, ela cai no lugar certo, a Bíblia diz que frutifica, e frutifica muito. Frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. O que é uma semente, gente? Ela está transportando o quê? Me ajudem aí. Vida, o que mais? Potencial, alguém falou aí bem sorrateiramente. Não ouvi. Alimento, excelente. Fruto, alguém falou. Vida, perfeito. Ela está transportando um poder. Você concorda comigo? Porque a gente não vê muitas vezes o que está acontecendo, mas uma vez que a semente ela seja colocada no lugar certo, parece que um processo ele é desencadeado. Porque muitas vezes aquele feijãozinho que parece alguma coisa morta, passa a surgir um broto, passa a surgir um galhinho, passa a surgir um ramo que vai trazer uma colheita, que vai gerar vida. A semente, queridos, ela é mesmo como a palavra, porque a palavra ela é um recipiente do poder de Deus. A palavra de Deus, ela é um recipiente da vida de Deus. A palavra, ela é um recipiente das características de Deus. Como assim, Tiago? Se você planta um feijãozinho, vai nascer o quê? Um feijãozinho. Por quê? Porque o fruto que vai nascer daquela semente, ele guarda as mesmas características daquela semente. Disse assim que a semente ela é também um recipiente do DNA daquela planta. Porque se você começar a falar, vai chegar um ponto que você vai ter falta de ar, e você já conversou com uma pessoa assim, que você estava o tempo todo pensando, é agora que essa pessoa vai desmaiar, porque ela nem para respirar. Alguém já conversou com alguém assim? Mas num determinado ponto da conversa, teve que parar e... Falar, queridos, é colocar para fora também aquilo que tem dentro. E a palavra de Deus, ela diz que por meio do verbo, por meio da palavra, tudo que nós vemos foi criado. Muitas vezes a gente pensa que Jesus passou a existir no momento em que o anjo Gabriel falou com Maria. E numa certa leitura isso está correto, porque Maria ela passou a esperar, passou a estar grávida, não é, do Salvador. Mas a Bíblia diz aqui que antes disso, Jesus estava com Deus no princípio. E que tudo que foi feito por meio da palavra. Queridos, essa criança que nasceu no ventre, nasceu no ventre não, né? Ela foi concebida, a melhor palavra é essa, ela foi concebida no ventre de Maria e que depois ela veio a nascer. Eu não sei se você percebe, mas a Bíblia diz que essa criança, ela era a palavra encarnada. Ela era o verbo que se fez carne. Ela era a palavra de Deus, o fôlego de Deus. Muitas vezes a gente diz o verbo que se fez carne, e a gente não para pensar nessa expressão.
Mas a Bíblia está dizendo que a palavra que saiu da boca de Deus, num determinado momento, ela se transformou num pequeno ser humano e ela passou a habitar o interior de Maria. Às vezes a gente acha que a palavra de Deus ela não produz resultados. Mas aquilo que Deus falou, criou, no mundo material. Porque às vezes a gente vive com os olhos no nosso mundo material mesmo. E a gente tem dificuldade de entender que uma simples palavra, ela vai produzir algum tipo de resultado. A gente pensa que é só barulho, a gente pensa que é só som. Quando na verdade a Bíblia está dizendo que tudo que hoje a gente vê, foi gerado, criado por meio da palavra. A palavra de Deus, ela gerou um bebezinho no ventre de Maria. Porque eu sei que você sabe que Maria ainda não tinha namorado com José naquela época. Maria era virgem. Ela perguntou para o anjo, mas como é que vai ser isso? Porque o anjo disse, olha Maria, você vai ter um bebezinho, e esse bebezinho, ele vai ser o Salvador. Sabe esse Messias que todo judeu espera? Sabe esse Messias que Israel tem esperado durante tanto tempo? Pronto, ele vai nascer na sua barriga. E aí Maria perguntou, mas como é que vai ser isso? E aí o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Queridos, eu não sei se você acha que isso foi muito esclarecedor para Maria. Às vezes eu fico perguntando. Depois Maria perguntou, tá tudo bem, mas é para levar ou é para deixar? Não é porque ela perguntou, como é que vai ser? E aí o anjo disse, vai descer sobre você o Espírito Santo, que era um negócio que Maria nem sabia o que era. E o poder do Altíssimo vai te envolver, vai te cobrir com as suas asas. É assim que se faz bebê, gente? Todo mundo sabe que não. Maria também sabia que não. Tanto é que ela disse, porque eu não namorei com meu futuro marido José ainda. E muitas vezes, queridos, a gente fica pensando, mas como é que vai ser assim? Como é que isso vai acontecer? Como é que uma palavra falada, ela pode mudar alguma coisa? Como é que uma palavra, ela pode trazer qualquer tipo de resultado? Queridos, a gente não está, primeiro, a gente está de convite que a gente não está falando de uma palavra qualquer. A gente está falando da palavra de Deus. Palavra de Deus. Agora tem um poeta paraibano que talvez você conheça, chamado Ariano Suassuna. Não sei se você já assistiu alguma peça, alguma obra. Talvez você tenha assistido e nem saiba. Mas a gente tem uma peça famosa dele, uma dramaturgia, que virou até filme, que chama O Alto da Compadecida. Quem já assistiu aqui O Alto da Compadecida? Né? E aí tem um personagem lá que é o Chicó, e as coisas acontecem com o Chicó, e o pessoal pergunta, Chicó, como é que isso aconteceu? Ele disse, não sei, só sei que foi assim. Né? Foi mais ou menos o que Maria disse quando perguntaram, você está grávida? Como é que isso aconteceu? Eu disse, não sei, só sei que foi assim. Porque, queridos, muitas vezes a gente fica tão interessado em explicar como as coisas acontecem, que a gente acaba perdendo a essência do poder das coisas que estão mudando na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela tem poder por si só, para produzir resultados na nossa vida. Agora, muitas vezes a gente abre a Bíblia, e você sabe, né, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Você sabe que a palavra de Deus foi falada, já que Pedro diz que foi inspiração do Espírito, trazida por meio de santos profetas, que levaram essa palavra a ser escrita. Então a Bíblia, ela foi falada, para ser escrita, para ser lida, para ser falada e para ser vivida. Muitas vezes a gente pega a palavra de Deus e a gente lê como se fosse um jornal velho. Como se somente contasse a história daquilo que aconteceu ontem. Não, porque Jesus morreu na cruz. E a gente dá esse tratamento, queridos, de palavra, de jornal velho, a palavra de Deus, quando na verdade, lá em Hebreus 4:2,
A Bíblia diz que porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada com fé naqueles que ouviam. A palavra de Deus mostra um segundo grupo de pessoas aqui em Hebreus capítulo 4, verso 2. Se a gente não parar para abrir um determinado versículo, fique tranquilo, anota e aí depois você confere em casa, porque a gente vai ganhar um pouco de tempo aqui. Mas do mesmo jeito que João fala que Jesus veio para os seus e os seus não os quiseram, mas aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Perceba, queridos, que a palavra ela veio e um determinado grupo apresentou uma reação e foi beneficiado, enquanto o outro grupo que apresentou uma reação diferente não desfrutou dos benefícios da palavra. O autor aos Hebreus ele fala de um outro grupo aqui, que recebeu também a palavra, mas alguns aproveitaram, enquanto a outros não se aproveitou. E ele diz aqui por quê? Porque não foi recebida, misturada com fé. A palavra de Deus, queridos, ela não pode ser lida como um livro qualquer. A palavra de Deus, ela não pode ser lida como um jornal velho. A palavra de Deus não pode ser lida como um site de fofoca. A palavra de Deus, ela precisa ser lida tal como ela é, viva e eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e apta a dividir, a discernir os pensamentos e corações do homem e atingir o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Não é uma palavra qualquer, queridos, não são palavras frias, velhas, antigas, num papel fininho, não. A palavra de Deus, ela é vida, ela é uma semente que tem dentro de si o poder de gerar vida, ela é um recipiente do poder de Deus. Agora nós precisamos receber a palavra nessa qualidade, porque se nós entendermos a palavra assim, ela vai ter a condição de fazer aquilo que a palavra disse que faria. A palavra de Deus, queridos, ela é aquilo que nos limpa. João capítulo 15, verso 1, 2 e 3, diz que Jesus dizendo, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Todo aquele que dá fruto, meu Pai, Ele limpa para que dê ainda mais fruto. Ele corta, Ele poda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus, ela tem essa característica, queridos, de nos limpar. A palavra de Deus está te limpando, a palavra de Deus está me limpando. Agora, percebe qual é o contexto que Jesus ele fala sobre essa limpeza que a palavra faz? Quando eu penso em limpeza, eu penso em lavar a louça, né? E o que é limpar um prato? Limpar um prato é remover, depois do seu uso, aquelas partículas que porventura tenham ficado no prato, que vão inviabilizar o uso seguinte. Não é assim? Porque se você tirar o prato da mesa, eu sei que tem gente que tem um trabalho muito caprichado de recolher todos os fragmentos do prato enquanto está comendo, né? Que termina o almoço, parece que o prato está limpinho. Eu sei que tem gente que tem essa habilidade. Mas se você pegar o prato assim e botar no armário, vai dar errado. Porque quando você for pegar na próxima vez, aquele prato não vai estar bom de ser usado, digno de ser usado, pronto para ser usado. Então a limpeza, ela envolve, não sei se você concorda comigo, mas a limpeza, ela envolve a remoção daquilo que inviabiliza o propósito daquele prato. Nesse contexto que Jesus falava aqui, ele estava falando sobre a videira. E ele diz, olha, aquele que dá fruto, o meu Pai, ele limpa. Ele limpa para quê? Para dar mais fruto. Como é que a gente limpa uma planta, gente? A gente tira algumas coisas. Muitas vezes a limpeza envolve inclusive a poda. E o que é a poda? É o corte de algumas áreas. Para matar aquela planta? Não. Para que ela produza ainda mais fruto. A palavra de Deus, ela é assim, queridos. Ela vai deixando para trás, ela vai tirando partículas, ela vai nos limpando, ela vai eliminando coisas que inviabilizam o nosso propósito. Ela vai nos podando, ela vai cortando muitas vezes aqueles pequenos galhos que nos impedem de frutificar em determinadas áreas. Diga comigo, eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho. Salmo
119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha que coisa interessante. Lâmpada para os pés e luz para o caminho. A palavra de Deus, queridos, ela te faz entender quem você é, aquilo que você tem, aquilo que você pode. Ela mostra os teus pés e ela mostra onde você está, mas ela mostra também o caminho, ela vai te livrando de tropeçar, ela vai mostrando aonde você vai chegar. Essa é a palavra de Deus. É luz e lâmpada. Agora, às vezes a gente perde a riqueza de alguns versículos da palavra, porque a gente é muito rápido em ler, olha só, e a gente acaba não absorvendo o contexto da inspiração. Pensa comigo, queridos, o que é uma lâmpada? Alguém está vendo uma lâmpada aqui na igreja? Várias. Agora, será que quando Davi escreveu isso, ele estava pensando nessa lâmpada? Será que era isso que ele estava pensando? Eu não sei se você sabe, mas a energia elétrica, ela só foi descoberta no século XVI, por Thomas Edison, em 1879. Ou seja, quase 139 anos atrás. Então, com certeza, a Bíblia não estava falando dessa lâmpada. Porque hoje a gente chega no quarto, aperta o interruptor e tudo fica claro. Será que era isso que Davi estava dizendo? Olha, vai ter circunstâncias em que você vai apertar um interruptor e tudo vai se acender na sua vida, porque a palavra de Deus, ela é a sua lâmpada. Será que era isso que ele estava pensando? Como era, queridos, nessa época uma lâmpada? Muitas vezes era uma tocha de fogo, era um candeeiro, era uma lamparina. E esse tipo de lâmpada, ele precisa ser levado pelo usuário para o lugar onde ele vai. Porque você está com uma tocha, e aí você vai num cômodo, você coloca aquela tocha num lugar, como a gente vê hoje só nos filmes, né? E aquela tocha, ela ilumina aquele ambiente. Mas se você vai, por exemplo, fazer uma caminhada à noite em algum lugar, aquela lâmpada, ela precisa ir te acompanhando. Era essa a leitura que Davi fazia. Ele disse: olha, se você levar a palavra de Deus com você pelo seu caminho, essa palavra ela vai iluminar os seus pés. Se você levar essa palavra no seu dia a dia, na sua vida, nas suas decisões, no seu trabalho, na sua escola, se você levar essa palavra por onde você for, o seu caminho vai ser um caminho claro. Ela vai te livrar de tropeçar. Você não vai cair, porque os ímpios, eles nem sabem por onde andam. Eles tropeçam e nem caem. Salomão falou isso lá em Provérbios capítulo 4, verso 19. Os ímpios, eles vão andando, caem, nem sabem onde caiu, porque está tudo escuro mesmo. Agora, queridos, a nossa vereda, ela é diferente, ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E quem é que vai clarear o nosso caminho? É a palavra de Deus. Agora, muitas vezes a gente chega da igreja, fecha a Bíblia, deixa ela numa gaveta, até domingo que vem. Quando na verdade a Bíblia diz: olha, a palavra, ela tem que estar perto de você, ela tem que estar na sua boca e ela tem que estar no seu coração. Não dá para viver vamos lá. Não dá para viver como se a Bíblia ela devesse ficar sempre dentro de uma gaveta. Eu sei que tem gente que acha que a Bíblia é um objeto de decoração bonito, e até é mesmo. Mas se a Bíblia for apenas um objeto de decoração, queridos, o que é que ela está fazendo pela tua vida? Deixando a tua casa mais elegante, só. A Bíblia, ela é o poder de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é o próprio Jesus, porque ela é o Verbo, e o Verbo um dia se fez carne. Eu quero trazer, queridos, para você essa compreensão, para amanhã, na noite de Natal, você pensar: Deus mandou Jesus ao mundo, e isso foi maravilhoso.
Mas às vezes a gente olha para essa obra como se fosse uma obra antiga, de 2018 anos atrás. Quando na verdade a Bíblia diz que Deus ele não nos deixou órfãos. Por quê? Porque Ele nos deu também a sua palavra. A mesma matéria que um dia constituiu aquele bebezinho no ventre de Maria, ela está também dentro de mim, dentro de você. E se essa palavra ela for aplicada ao nosso estilo de vida, se nós adequarmos as nossas ações a essa palavra, se nós agirmos conforme essa palavra ensina, a nossa vida vai ser diferente, o nosso caminho vai ser claro, nós não vamos cair, nós não vamos nos perder, nós não vamos ficar para trás, porque Deus é quem vai adiante de nós. Agora, muitas vezes, nós precisamos estar dispostos a abrir mão de um pensamento, a abrir mão de uma opinião, a abrir mão de uma ideia, a abrir mão até mesmo de um conceito, de uma convicção, para abraçar aquilo que a palavra nos diz. Muitas vezes, queridos, nós achamos que sabemos alguma coisa, e me perdoe, eu não estou desmerecendo o seu conhecimento nem o meu, porque muitas vezes nós até sabemos mesmo, muitas vezes aquilo está dentro da nossa área de conhecimento mesmo, muitas vezes aquilo faz parte de nós. Mas ainda assim, nós precisamos deixar com que essa palavra, ela vá nos poldando, ela vá nos afinando, ela vá nos limpando, ela vá renovando a nossa mente, ela vá deixando de lado conceitos que não são os conceitos que Deus tem a respeito das coisas. O que é, queridos, renovar a mente, se não isso? Deixar de lado um conceito que o mundo diz que é daquela forma e abraçar um conceito que Deus ele nos diz. No mundo as pessoas dizem: pense só em você, porque ninguém vai pensar em você não. Se você não pensar em você, já era. Mas a Bíblia ela tem outro conceito para nós. Ela diz: olhe, pense no seu próximo. Sabe aquele que lhe persegue? Ore por ele. O mundo diz: bateu, levou. Aqui se faz, aqui se paga. São conceitos que sutilmente eles vão nos cercando, mas são conceitos que não se combinam com aquilo que a palavra diz, porque a palavra diz: se baterem na tua face, dá a outra face, ama, faz a diferença, não paga mal por mal. São conceitos diferentes. E nós precisamos dar esse crédito à palavra, de tal forma que ela vá moldando o nosso dia a dia, ela vá ajustando o nosso comportamento, ela vá nos fazendo agir diferente daquilo que o mundo faria. Aleluia. Abre comigo a tua Bíblia lá no livro de Lucas. A Bíblia diz que numa determinada ocasião, Jesus ele começou a falar, capítulo 5, Jesus ele começou a pregar, a multidão ela foi se aglomerando, Jesus precisou se recolher, ele se recolheu, mas aí tinha o mar aqui atrás, porque a multidão ela estava cada vez maior, e aí Jesus falou: Pedro, me empresta teu barco. E aí Jesus subiu no barco, ficou em pé sobre o barco e passou a falar para as multidões do barco de Pedro. Queridos, deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus era carpinteiro ou era pescador? Tem uma música hoje que pergunta se ele era pintor, né? Mas eu nunca vi nenhuma música dizendo que Jesus era pescador. Quem era que entendia de peixe na parada aqui? Me ajuda aí. Quem era que entendia de peixe? Era Pedro. Pedro ele era pescador e Jesus sabia, porque inclusive quando Jesus convidou Pedro para ser um dos discípulos, a Bíblia diz que ele estava às margens do mar da Galileia, e aí ele disse: vem e me segue. Jesus sabia que pesca era a expertise de Pedro. Jesus sabia que Pedro ele conhecia a técnica da pescaria. Pedro ele era um profissional da pesca. E aí num determinado dia, Jesus ele traz uma palavra que está conflitando aquilo que Pedro sabia da pesca. Porque você vai ver no verso 7 que Pedro responde. Não, na verdade ele já respondeu, né? No verso 5 ele disse: olha, Jesus, a gente passou a noite todinha pescando. A noite toda. Você acha que Pedro estava brincando? A madrugada era uma pesca recreativa? Não.
Pedro era um profissional da pesca, ele estava querendo ganhar dinheiro, era a atividade profissional dele. Ele passou a noite toda tentando fazer certo aquilo que ele sabe fazer de melhor. E aí o que foi que ele conseguiu? Nada. E aí Jesus ele chega e diz: Pedro, lança as tuas redes ao largo. Pedro ele disse: olha, mestre, o que eu sei fazer é diferente. Eu sou experiente nisso. Eu já tenho outros hábitos. Eu já tenho outros costumes. Eu sou entendido da pesca. E meu jeito de fazer as coisas é diferente. Mas, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Sabe, queridos, a Bíblia diz que, fazendo isso, verso 6, apanharam grande quantidade de peixes. E chegavam até a romper as redes. Então eles fizeram sinais aos companheiros para que fossem ajudá-los. E encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Na verdade vai ser uma pesquisa de opinião. Você acha que Pedro já tinha tido uma outra experiência dessa na vida? Uma pesca tão grande, tão grande, tão grande, que quase afundou o barco dele. E aí ele teve que chamar o outro barco, encher o outro barco inteiro. Você sabe o que é um barco quase afundado e tanto peixe em cima? Queridos, eu não sei realmente quais eram as condições desse barco. Mas era um barco que Pedro exercia a sua atividade profissional. Então ele devia ter capacidade mesmo para peixe. Você concorda comigo? Quem acha que Pedro já tinha tido uma outra pesca dessa antes? Parece que essa pesca, ela causou tanto espanto, porque no verso 8 diz: vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, pois sou homem pecador. O que é que tem a ver pecador com pesca? É pescador, Pedro, e não pecador. Por que foi que Pedro disse que era pecador? Porque Pedro, queridos, entendeu que teve um elemento sobrenatural ali. Pedro entendeu que aquela não era uma pesca comum, era uma pesca milagrosa, era uma pesca maravilhosa. Ele disse: Senhor, pelo amor de Deus, se afaste de mim, porque eu sou pecador. Isso mostra para mim que Pedro não teve essas experiências antes. Deixa eu te fazer algumas perguntas. A Bíblia diz que Pedro pescou o que, gente, antes? Nada. Mas ele passou quanto tempo pescando nada? Ele passou a noite toda e não teve nada. Eu te pergunto, será que não tinha peixe naquele lago? Porque você sabe que o mar da Galileia é mais um lago, na verdade, né? Não tinha peixe? Tinha ou não tinha, gente? Não sei, pode ser que não tivesse, né? Porque Pedro não pegou nada. Agora uma coisa é certa, se tinha, eles estavam fugindo de Pedro, porque Pedro passou a noite todinha tentando capturar eles e não conseguiu. E aí vem Jesus, um carpinteiro, que não entende de pesca, dá umas dicas a Pedro, e aí quando Pedro lança, queridos, a rede ela vem cheia de peixe. Queridos, eu não sei se aquele lago tinha peixe ou não, mas eu sei, queridos, que ainda que não tenha, a palavra que Jesus manda, ela tem poder para gerar os resultados. Se não tinha peixe, apareceu. Se tinha e eles estavam fugindo, até os peixes passaram a obedecer a palavra que Jesus mandou. Sabe, queridos, eu sei que você é inteligente demais. Estou falando do fundo do meu coração. E eu sei que, embora você seja inteligente, tem uma área que você é especialista, como Pedro, como eu. Cada um de nós tem uma área de especialidade, tem uma área de expertise. E muitas vezes nós dizemos: Jesus, manda no que é teu, que o que é meu resolvo eu. Porque aqui eu sei controlar a parada. Aqui eu consigo me garantir. Aqui eu sei desenrolar. Pedro podia ter dito isso: Jesus, fica na tua. Vai fazer um estantezinho ali, faz um armário bacana. Fica na tua, de peixe entendo eu. Não vem com esse negócio de tua palavra para cá não. E muitas vezes a gente não fala isso para Jesus, mas a gente age assim: Jesus, fica na tua, porque aqui eu desenrolo. Ah, Tiago, misericórdia, jamais eu diria isso. Tem certeza? Eu acredito que você teria dificuldade de dizer isso com a boca. Mas e com o comportamento? Senhor, aqui eu consigo. Quando me ajuda, me livra dessa, que da próxima eu me livro sozinho, né?
Às vezes parece que a gente só quer correr para Deus quando a nossa capacidade de resolver, ela se esgota. Quando na verdade, queridos, a Bíblia, a palavra, ela está pronta para transformar todo o nosso dia a dia, toda a nossa vida, aquelas áreas que nós somos bons, aquelas áreas que nós somos ruins e aquelas áreas que nós somos até especialistas. Eu não sei qual é a tua necessidade, queridos. Eu não sei. Eu não sei se no teu lago não tem peixe. Eu não sei. Mas ainda que não tenha peixe, Jesus ele vai criar, porque essa palavra ela tem essa capacidade de criar coisas que nem existem. Agora, muitas vezes a gente está esperando sentir alguma coisa para fazer aquilo que Jesus manda, para fazer aquilo que a palavra manda. Senhor, quando eu sentir, Pai, eu vou fazer. E me entenda, aproveitando esse fundo musical, eu não quero desmerecer o lugar que o sentimento tem. Porque o sentimento foi algo dado por Deus, queridos. Às vezes a gente pensa até que parece que é uma coisa pecaminosa. Não, porque nós não vivemos pelos sentimentos, nós vivemos pela fé. É isso mesmo, nós vivemos pela fé. Mas os sentimentos foram Deus, foi Deus que nos deu. O problema muitas vezes é que a gente está querendo pegar uma coisa boa que Deus nos deu para fazer uma função que não foi aquela que Deus idealizou. A gente quer deixar com que o nosso sentimento seja aquilo que diz se nós vamos obedecer a palavra ou não, se nós vamos fazer o que a palavra manda ou não. Sabe, tem uma mulher, lá no livro de Marcos, no capítulo 5, verso 25, diz que aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. E tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Todos nós conhecemos a história dessa mulher, a mulher do fluxo de sangue. Agora, queridos, se nós fizermos uma leitura apressada desse texto, nós vamos acabar perdendo alguns elementos, porque a forma como Marcos colocou no papel, e eu não estou querendo culpar Marcos, porque talvez nem seja culpa dele, talvez seja culpa da tradução que foi feita para o francês, depois para o inglês, primeiro para o inglês, não, primeiro para o francês, depois para o inglês, depois para o português, e aí a gente chegou aqui, e muitas vezes a posição das palavras, elas podem interferir na nossa compreensão. Eu quero recapitular com você o que aconteceu nessa história aqui. Essa história, ela começou 12 anos antes do fim dela, quando a mulher, ela teve um diagnóstico de uma hemorragia. Depois do diagnóstico, essa mulher, ela sofreu. Vá acompanhando comigo essa cronologia aí. Esse sofrimento, ele foi seguido por uma maratona de consultas, de exames médicos, de viagens, procurando especialistas. A Bíblia diz que depois dessa maratona, ela chegou até numa falência, porque ela gastou tudo quanto possuía. E depois da falência, ela teve o quê? Mais sofrimento, porque não resolveu nada. A história começou a mudar quando, num determinado ponto, ela ouviu. Diga comigo, ouviu. O que foi que ela ouviu, gente? Ela ouviu uma palavra. Ela ouviu algo que gerou fé no coração dela. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir mesmo. E depois que ela ouviu, ela creu. Tiago, como é que você está dizendo que ela creu? Eu não estou vendo isso aí não. A Bíblia diz que eu criei, por isso é que eu falei. Porque a Bíblia fala que ela passou a falar consigo mesma: se eu apenas tocar nas vestes do Mestre, eu vou ficar curada. Queridos, ela ouviu, ela creu, ela falou.
E esse é um processo que você já está familiarizado, porque a palavra de Deus, como eu falei, ela foi escrita para ser lida, para ser falada. E quando nós falamos, nós cremos. E quanto mais nós falamos, mais nós cremos, porque o ouvir, ele vai trazendo fé, vai gerando uma convicção, e ele vai trazendo mais fala. E aí você fala, você crê. Você fala, você crê. Você fala mais, você crê mais. Até que num certo dia, essa mulher estava com essa convicção tão firme, que ela deixou com que a palavra que ela creu mudasse o comportamento dela. Porque quem está doente fica na cama. E o que foi que ela fez? Ela levantou e ela foi por entre a multidão. Ela superou os obstáculos, ela superou o preconceito, ela superou a dor e ela tocou no mestre. E o que foi que aconteceu, gente, quando ela tocou no mestre? Ela foi curada. E eu gosto, queridos, desse verso 29, porque diz que no instante que ela tocou, ela foi curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar livre do seu mal. Sabe, queridos, o sentimento, ele tem um lugar. Agora perceba que o sentimento, ele só chegou no final da história. Que antes de sentir, ela creu, ela ouviu, ela falou, ela declarou a palavra e ela praticou a palavra. E é isso que Jesus nos chama para fazer nessa noite. Para não viver como se essa palavra não existisse. Para não esperar, sentir nada para começar a praticar essa palavra.